Olá, comunidade falante da língua portuguesa. Nós estamos aqui com mais um Summer Viva Show em português e hoje a gente veio aqui pra te cutucar. Se você ainda não sabe o que isso significa, fica aí. Você vai gostar de conhecer um pouquinho de um projeto chamado Pra Te Cutucar e temos aqui a criadora do projeto, que é a Rejane Demuzes. Rejane, como vai você? Tudo bom, Adriana? Muito obrigada por você estar aqui para nos cutucar. E quem está nos ouvindo agora, com certeza, está curioso, quando não já conhece alguma coisa, porque está todo mundo falando do Pra Te Cutucar. Como é que você vai todo mundo. Cutucando todo mundo. Como é que você vai apresentar para nós esse projeto? Que eu sei que ele não começou aqui em Somerville, né, Rejane? Ele já vem, esse projeto já vem atravessando um oceano. Conta para nós como tudo começou. Bom, deixa eu te falar como é que foi. O Pra Te Cutucar surgiu, eu sou música educadora, me formei em Mato Grosso, na Universidade Federal de Mato Grosso, e sempre me vi, apesar de ser formada em música, sempre me vi como professora. Eu gosto de ensinar para crianças, é isso que me apaixona, que me move. E, pelo menos em Mato Grosso, eu sentia que grandes compositores da música popular brasileira eram completamente desconhecidos lá. A gente fala muito que Cuiabá é fora do eixo Rio-São Paulo. E muita gente até de Rio e de São Paulo não entende o que eu falo quando eu digo que crianças lá não sabem quem é Chico Buarque, quem é Gilberto Gil, mas realmente elas não sabem. E aí a gente começou voluntariamente com o Pra Te Cutucar lá, fazendo anualmente uma atividade de canto coletivo, que as crianças conhecessem a obra desses compositores e fizessem um espetáculo, para elas também terem a oportunidade de vivenciar o que é construir um espetáculo em relação à iluminação, cenário, figurino e tal. E aí eu vim para cá. E aí, chegando aqui, a primeira problemática que me veio foi, eu tenho 2 filhos, o meu filho, quando eu cheguei, tinha 12 anos, a minha filha tinha 4. Meu filho já estava na 7ª série, chegou aqui, entrou na 8ª série. Então, com ele não me preocupava tanto, mas a minha filha não sabia ler. Eu falei, não, eu quero que ela leia. Ela ia aprender a ler aqui. Fatalmente, me veio o medo dela não saber ler e escrever em português. E aí começou a mudar o meu foco, né, no Pra Te Cutucar. Começou a minha vontade de usar a música deixar de ser um fim e ser um meio para o ensino de português como língua de herança. Ah, então tá. Então o Pra Te Cutucar no Brasil não tinha essa função. Não tinha. As crianças cantaram grandes compositores como Noel Rosa, Milton Nascimento, Chico Buarque, não é isso? E quando você atravessou o oceano, isso há quanto tempo atrás? Isso fazem 5 anos. Então tá, 5 anos atrás, quando você chegou aqui, você sentiu a necessidade de ressuscitar esse projeto, mas com a outra veia, que seria trabalhando também o português como língua de herança. Exato. Você realmente, Rejane, você falou da sua filha, você falou do seu filho, você realmente acredita que o português é uma bela herança? Eu acho que é uma das melhores heranças que eu posso deixar para os meus filhos, sem dúvida alguma. Falando do português de uma forma mais ampla, não só como uma língua, mas como tudo que essa língua engloba, toda a vida que essa língua tem, todo o sabor, todo o cheiro, todas as sensações que a língua portuguesa tem. Eu acho que é uma herança riquíssima, que eu fico feliz que meus filhos estão tomando posse mesmo, estão se apropriando dessa herança. Muito bacana. Rejane, então como é que o Pra Te Cutucar veio parar aqui em Somerville? Então, quando eu cheguei aqui, quando veio essa vontade, ainda não era o Pra Te Cutucar. Eu comecei a pesquisar porque a minha formação era em educação musical. Então, eu sempre tive a consciência e continuo tendo que eu tenho muito que aprender em relação a alfabetizar. E aí comecei a pesquisar sobre isso. Surgiu uma possibilidade de apresentar uma pesquisa na Harvard, onde você estava comigo, a gente falou sobre Maracangalha, então a gente fez um recorte de uma possibilidade de ensino de português através da música Maracangalha, uma ação com crianças, a mesma ação em adultos, como que essa visão era diferente, como a abordagem era diferente, como podia funcionar para diferentes faixas etárias. E aí começou essa vontade mais sólida e a gente começou com o Pra Te Cutucar. A primeira semente para o Pra Te Cutucar poder acontecer foi através do Somerville Arts Council, a grant que eles abrem anualmente, e que abriu essa possibilidade para a gente começar. Hoje o que a gente tem
graças a essa possibilidade da Prefeitura de Somerville, pelo Somerville Arts Council, pelo Conselho de Cultura, foi fazer 3 programas, no qual a gente já fez um, já está lá no nosso canal do YouTube. A gente está finalizando o 2º, já estamos preparando o 3º. E é isso. Então, Rejane, no ano passado, mais ou menos nessa época do ano, porque nós já estamos quase, né, próximos a um outro prazo. Exatamente. Aos artistas que quiserem, se você que está me ouvindo aí é um artista, se você quiser aplicar para essa grant, para esse recurso financeiro do Somerville Arts Council, você pode fazer como a Rejane. Ela foi lá, ela participou de algumas reuniões, não foi, Rejane? Exato. Ela preencheu uma aplicação, ela falou de um projeto, de um sonho, naquela época era só um sonho, Exato, né, Rejane? era só um sonho. Vamos transformar agora o Praticutucá num programa infantil, num programa de TV infantil. E junto à Sketch TV, que é a TV comunitária de Somerville, e o Somerville Arts Council, a Rejane começou a pensar, a sonhar com o Praticutucá na TV. Isso. Você achou que ia receber a grant? Olha, a princípio eu não estava muito crédula, mas eu preciso dizer que a equipe do Somerville Arts Council é muito aberta a estar orientando, a ajudar. Então, eu encorajo mesmo os artistas a irem lá, a se acharem, talvez não tenham tanta facilidade com o inglês ou não tenham tanta facilidade em escrever grants, que isso não seja um empecilho. Eles estão lá sempre prontos a ajudar. De repente vai lá ou vai numa das reuniões, diz a sua ideia, que eles vão te ajudando a ver como é que isso pode se encaixar naquela proposta. Então, a princípio eu não acreditei muito não, Dari, mas aí com as conversas que eu tive com a equipe de lá, a gente foi acertando o que a gente pensava e sim, quando eu mandei eu falei, não, eu acho que é possível sim, principalmente porque eles sempre deixaram claro que valorizavam isso da diversidade que Somerville é, de várias culturas que tem aqui em Somerville. Então essa visão eu acho maravilhosa deles terem. Tem muita gente me perguntando, Rejane, se a pessoa precisa morar em Somerville, ser um artista que mora em Somerville para poder aplicar, para se inscrever para esse recurso financeiro. E a resposta é não. Você pode morar em qualquer cidade, contanto que o projeto seja desenvolvido em Somerville, no caso, né, das próximas, digamos assim, do próximo período de aplicação, em 2017. A Rejane aplicou no ano passado para que o projeto viesse ao ar agora em 2016. Então, o que você propôs? Seriam 3 programas de TV infantis em parceria com a Sketch TV. Exatamente. Para que as crianças tivessem contato com o português como língua de herança. Então, Rejane, como é que você pode apresentar o programa? O programa, ele consta de quê? O programa é um programa que fala... apesar de ser para o incentivo de português como língua de herança, não é um programa educativo, em que a criança vai assistir e falar, não, é uma aula que eu estou tendo. É um programa que a gente quer que a criança se divirta assistindo. Então, a gente apresenta o português através de várias linguagens artísticas. As crianças cantam, a gente tem um quadro de música que chama Cantarolando, em que a gente faz recortes, é um programa temático. Então, por exemplo, no nosso primeiro programa, que o tema é roda, a gente fez um recorte de vários trechos de músicas populares brasileiras que falam de roda. Por exemplo, Domingo no Parque, do Gilberto Gil, Roda Viva, do Chico Buarque, Roda Baiana, do Ivan Lins. Então, a gente fez esse recorte, a gente prepara as crianças e grava as crianças cantando. A gente apresenta literatura, então a gente sempre tem um quadro em que tem um conto que fala sobre o tema. A gente tem um quadro que chama Na Ponta da Língua, em que a gente destrincha o tema, como esse tema pode ser abordado de diferentes formas. A gente tem um quadro em que a gente apresenta uma brincadeira em que os pais dessas crianças brincam, porque a gente acredita que o envolvimento dos pais é primordial. Então, é um programa para as crianças se divertirem. Para as crianças sentirem, as crianças que estão fora do Brasil, se sentirem pertencentes, olharem para aquela TV e falarem, isso é um pouco de mim, mesmo fora do Brasil. Esse Brasil ali sou eu também. Agora eu vou contar um segredo para você que está nos ouvindo. Eu acabei entrando nessa história, sendo convidada pela Rejane, com muito orgulho, apresentando um desses quadros.
E hoje também nem sei se consigo sair mais do Prático Cutucar. Então fui Não. cutucada. E nós temos convidado algumas pessoas, né, da área que ensinam português nas universidades, ou pessoas que querem dar a sua contribuição para participar de alguns quadros do programa. Então, quem quiser entrar no vídeo do YouTube, pode já ver o primeiro episódio, Isso. que a Rejane já falou que o tema foi roda, e o segundo já foi todo gravado e está esperando, em breve vai estar no ar. Exato. Então as pessoas podem acessar do lugar em que elas estiverem, e as crianças, pelo que eu tenho observado, né, Rejane, têm amado e assistido muitas vezes, de forma recorrente, Sim. especialmente aqueles pequenininhos que se Exato. encantam, né? Exato. Então, Rejane, a pergunta agora é, essas crianças já eram seus alunos? As crianças que participaram, por exemplo, dos 2 primeiros programas? Nem todas. Eu sou professora de música, mas nem todas. A gente, no primeiro, como não era uma coisa que ninguém conhecia, a gente convidou crianças. A gente procurou convidar crianças que eu sabia que já tinham uma vivência musical, mas nem todas são meus alunos, não. Mas crianças que gostam de música, que a gente sabia que se divertiriam cantando. Mas não necessariamente, por exemplo, a gente tem crianças lá que não eram tão fluentes em português. E foi um desafio para a criança, para a gente, e foi talvez uma das maiores mágicas do programa. A gente vê crianças estimuladas a falar português pela vontade de cantar em português, pela vontade de trocar informação ali em português. E qual foi, assim, a maior surpresa que você teve no decorrer desse processo de gravação desses 2 primeiros programas? Adri, a gente teve várias surpresas. Eu acho que, para mim, talvez a maior surpresa foi isso que eu estou falando. A gente vê crianças que não falavam nada de português, ou muito pouco, só compreendiam, mas tinham uma resistência em responder em português. E a gente sempre partiu do princípio de não obrigar a criança a nada. Ela tinha que estar ali curtindo, se divertindo. Então, a gente nunca, em momento algum, falou para a criança, vocês têm que conversar aqui em português e tudo mais. Elas cantavam as músicas que eram apresentadas, que eram em português. Mas o bate-papo entre elas variava, entre português e inglês, e a gente também variava a conversa entre nós. Mas quando a gente viu que essas crianças que tinham mais dificuldade, naturalmente começaram a querer falar português. Algumas crianças hoje quase que só falam comigo em português, mesmo eu sabendo que ela prefere falar inglês. Então, assim, a vontade, o gosto pelo português, eu acho que é a maior preciosidade que era uma aposta que a gente tinha e que o Prático Cutucar confirmou pra gente, que realmente esse gosto só precisava ser estimulado, sabe? E a reação dos pais? Eu observei o envolvimento dos pais, não só no quadro, né, dedicado aos pais, onde eles compartilham de uma brincadeira, né, que eles vivenciaram na infância, mas no dia a dia, dos ensaios. Como tem sido esse envolvimento? Olha, eu agradeço demais. Os pais dessas crianças, as mães dessas crianças, os responsáveis, são, junto com as crianças, acho que o maior presente que a gente ganhou, porque eu posso dizer que eu estou tendo muita sorte de poder trabalhar com crianças que têm mães e pais tão envolvidos, sabe? Eles realmente abraçaram a proposta. Eu digo que elas também são Prático Cutucar, agora são as crianças Prático Cutucar, os pais Prático Cutucar, porque elas entenderam. Algumas mães foram, a Luciana, uma das mães, foi numa conferência em Nova York com a gente, abriu a casa para ensaios. Outras mães estão sempre mandando vídeo dos outros filhos que são pequenininhos, ouvindo Prático Cutucar em casa. Elas realmente vestiram a camisa e viram, entenderam, porque a parceria com elas era fundamental. Acho que não daria certo sem elas darem as mãos com a gente. E é fundamental, é fundamental. Eu agradeço demais. Somos todos nós, Prático Cutucar. E, Rejane, esse prêmio que você falou de Nova York, conta para nós como de quem ofereceu esse prêmio, reconheceu o Prático Cutucar como uma boa iniciativa, como foi? Conta para nós. Então, anualmente acontece uma conferência sobre ensino de português como língua de herança, que é realizado pela Federação das Ações de Ensino de Português como Língua de Herança e a Brasil em Mente, que é uma organização que fica lá em Nova York. Essa conferência, esse ano foi a 3ª edição, e eles têm uma premiação. E esse ano a gente teve a alegria de ganhar o prêmio de melhor ação de 2016 com o Prático Cutucar. Então, foi uma honra. A conferência aconteceu na NYU, e foi uma honra a gente saber que a nossa sementinha do Prático Cutucar, que eu acredito que a gente ainda, passo a passo, vai conseguir, vai
ampliar, abrir mais as nossas asas, mas eu fiquei feliz que desde o princípio a gente já foi visto de uma forma bacana, foi recebido por esse pessoal todo de uma forma bacana, a gente pelo Brasil todo que através disso está usando os programas lá. E, Rejane, que tipo de apoio o Prático Cutucar tem recebido? Não só de organizações ou cidades, como de Summerville, mas de pessoas físicas? Olha, muito. Só corrigindo, eu falei que pessoas pelo Brasil todo, mas não, pessoas pelo mundo todo. Tem ações de ensino de português no Japão, nos Emirados Árabes, na Espanha, na Alemanha, que usam Prático Cutucar. A gente está sentindo que a comunidade quer que se estimule o português para os filhos dele. A gente recebeu desde apoio para o nosso cenário, apoio para a confecção de elementos que a gente usou em cena. Enfim, eu ando feliz que a comunidade está nos retornando com muita generosidade nesse sentido, de querer saber o que a gente precisa. A Sky TV também sempre de forma tão generosa, desde o princípio, parceira conosco dessa realização. Mas principalmente os pais. Uhum. Eu acho que nossos maiores parceiros são esses pais. Rejane, me fala uma coisa. O que você ainda espera que o Prático Cutucar possa vir a desenvolver ou a provocar ou a cutucar? Uhum. Né? A gente tem, pelo que você me falou, são 3 programas de TV, Sim. 2 já foram gravados, o próximo será gravado possivelmente em novembro. Uhum. E depois disso, o que as pessoas têm pedido, assim, o que veio junto com toda essa onda de Prático Cutucar? Olha, a gente tem recebido muitas mensagens de pessoas que querem que os filhos estejam envolvidos com o Prático Cutucar, que querem que os filhos cantem em português. Muita gente que manda mensagem assim, meu filho faz aula de português, mas ele não suporta ir para a aula, e ele viu o Prático Cutucar e ele gostou. Então, assim, e é isso que a gente acredita. Então, os nossos planos são ter um espaço para que a gente consiga realmente ter uma ação regular com essas crianças, porque agora a gente... Como não temos um espaço, como não temos uma agenda regular, a gente ainda está se adequando ao nosso processo de gravação. A gente quer conseguir um espaço para que a gente possa realizar as ações do Prático Cutucar de ensino de português para crianças, ampliar para adultos, ter ações com os pais. Também, de repente, para fazer o caminho inverso, os pais também que não falam inglês também sentem essa necessidade, não só para viver aqui, mas para se comunicar com o filho, a gente possa oferecer isso também. Então, a gente está trabalhando muito firmemente agora no nosso material pedagógico, em como você pode destrinchar o programa, diversas maneiras de utilizar os quadros do programa para ensinar português, para que outros professores atuantes possam usar do Prático Cutucar. Lembrando que no nosso YouTube tem, além do programa inteiro, tem os trechos do programa separado para que o professor que queira utilizar possa pegar o quadro que ele mais quer usar naquela aula e tudo mais, para ele ter mais facilidade. Uhum. Mas então, o nosso próximo passo que a gente está lutando é isso. A gente conseguir um espaço para que as nossas ações fiquem regulares, para que a gente possa ter ações regulares de Prático Cutucar para a nossa comunidade. E eu acho que isso é algo que os pais sempre, né, têm solicitado, né, Rejane? Que a gente tenha um espaço para essas crianças conversarem em português, mas que não seja, como você falou, uma aula, né, um momento, mais uma obrigação dentre tantas, né, que essas crianças já têm. A nossa crença é que, a nossa pesquisa é que não basta você ensinar o português, é muito mais fundo na corrente sanguínea da criança, no coração da criança, se vem tudo aquilo que a gente falou no princípio, que envolve a língua portuguesa. Uhum. Então, eu acredito muito que a arte traz essa proximidade. Uhum. A gente falar da música, a gente cantar as músicas, de repente, quando a criança canta Vatapá, do Dorival Caymmi, já vem o interesse de falar não só do linguajar daquele local, mas de querer conhecer o que esse vatapá que o Caymmi fala com tanto amor, de que precisa de alguém que saiba mexer, que saiba fazer com amor aquela comida. Então tem muito mais, a arte para mim pode dar um prazer a mais à criança de aprender a língua, como também pode deixar tudo mais saboroso, muito mais gostoso de vivenciar, muito mais pertencente. Então a ideia no futuro é de que
possa se criar um espaço físico para que essas crianças continuem tendo contato com essa língua, mas não necessariamente de uma forma didática. Exato. Que ela seja resgatada pela arte e pela cultura popular. Exato, que a gente tem um centro de aprendizado que a criança possa, com uma variedade grande de ações, que ela possa vivenciar o português. Sessões de contação de história, um coral infantil que elas cantem música em português, de repente um coral adulto que os pais cantem também, enfim, um centro de educação e arte. Muito interessante. Eu já estou assim, realmente bem empolgada com isso, apesar de que meus filhos já são crescidos, mas já estou quase na idade de ser avó. Quem sabe os meus netos possam usufruir, né, desse trabalho, mas sem dúvida os filhos de amigos que estão aqui. E o que eu acho mais interessante é que até algum tempo atrás os pais brasileiros eles tinham um certo receio que as crianças fossem bilíngues ou trilíngues. E eles falam, não, deixa ele para a escola primeiro, aprender inglês, já está aqui. E hoje a gente sabe que isso tudo, né, nem não existe, esse medo é infundado, né? As crianças podem aprender 2, 3 línguas ao mesmo tempo, é apenas a questão de você tornar tudo isso significativo para ele. Exatamente. Não é? Então é bom saber que hoje os pais já têm essa abertura para que os filhos recebam essa herança. Porque em algumas, digamos assim, algumas nações que estão aqui, algumas comunidades imigrantes, essas crianças, essas novas gerações perderam totalmente o contato com a cultura e a língua dos pais. Bom saber que em relação à língua portuguesa, e aqui no nosso caso especialmente, né, pessoas que vêm do Brasil, eles têm uma oportunidade de manter tudo isso vivo, né? Então você não vai ter que escolher entre falar inglês ou falar português, mas em se comunicar e transitar por vários mundos. Exato, exato. E lembrando que o Prático Tucá, tem uma outra língua que ele aprende ali, que é a língua musical. É muito diferente essa língua musical? Ela tem particularidades como qualquer outra língua, mas eu sempre falo que é uma língua que fala com o nosso coração. Quanto mais a gente fala com o nosso coração, muita criança fala assim, é uma língua que a gente dança só, ele relaciona sempre com questões alegres. Eu falo, não, é uma língua que fala com o seu coração. Então, ela vai estar sempre sentindo suas emoções e vai estar querendo caminhar junto contigo. Então, é mais uma língua que o Prático Tucá trabalha. Verdade. Agora, como que é ensinar música para crianças? Para mim, eu até tenho uma resistência em falar tem um nome que a gente usa no Brasil, que é a musicalização. Eu, às vezes, até evito falar porque eu acho que a criança já nasce com a música dentro dela. Todo mundo já nasce com a música dentro dela. Então, eu falo sempre que eu troco música com as crianças. Então, na verdade, alertar para crianças aquilo que ela já ouviu, mas que ela não prestou atenção na música. De repente, aquilo que ela já canta com os pais, falar, isso aqui você gosta? Então, você está vendo que essa música tem um coração? Que ela tem um ritmo que pulsa dentro dela, mas que junto com esse ritmo, esse coração que pulsa, tem uma melodia, que é uma onda que está junto com esse ritmo. Então, na verdade, aflorar na criança aquilo que ela já está olhando, mas às vezes não está vendo. Para depois ela poder passar isso que ela aflorou para diversos instrumentos. Mas é apaixonante, eu sou suspeita para falar, mas a minha vida é ensinar música para criança, é o que eu mais amo. Eu acho que você falou que é apaixonante e eu posso dizer que eu vejo essas crianças todas apaixonadas por você. Então, digamos que é uma rua de mão dupla. Rejane, existe assim uma idade ideal ou apropriada para as crianças começarem a, vamos dizer, ter aulas sistemáticas de música? Eu acho que não, eu acredito que não, eu acho que desde que a criança nasce, eu acho que desde que a criança está na barriga, a mãe já pode começar a ser orientada a como estimular de uma forma mais específica a música nessa criança. E existem ações já comprovadas que são eficazes com musicalização para bebês, desde bebês, formas de abordar para recém-nascidos, para crianças maiores, eu acho que não tem não. Agora, depende do que a criança quer ou do que o pai procure para aquela criança. Claro que se o pai já quer que a criança toque um instrumento, talvez seja o momento de esperar um pouquinho mais, esperar a criança ter... Depende da criança, mais 3, 4 anos. Mas vivenciar a música, que eu acho riquíssimo, que eu fiz com os meus filhos e acho que foi valiosíssimo para eles, eu acho que desde que eles nascem. E o que você tem a nos dizer sobre os seus filhos e a relação deles com a música? O seu esposo também é um músico.
Olha, meus filhos cresceram com a música fazendo parte do dia a dia deles. A gente nunca muito separou a música fora e aqui em casa. Então, a gente sempre em casa teve muitos instrumentos, sempre cantando, sempre manuseando. A gente brinca que meu filho vai fazer 18 anos no mês que vem, e ele pequenininho, com 3, 4 anos, a gente perguntava, você vai ser músico? Ou qualquer outra pessoa perguntava, você vai ser músico porque seu pai é músico, sua mãe é musicista? Ele respondia sempre, mas eu já sou, porque nunca ficou fora dele isso. Então, na verdade, é isso que eu acredito, e eu acho que, de alguma forma, eu consigo ver isso no meu filho e também na minha filha agora, que você não é uma coisa de fora que você coloca dentro da criança, é uma coisa que você vai ajudando a criança a vivenciar e aflorar de dentro dela. Então eu posso afirmar que de músicos e loucos todos nós temos um pouco? Assim eu espero. Então estamos todos aptos a cutucar? Todos aptos a cutucar, por favor. O Prático Cutucar é nosso. A gente sempre pede, entrem no nosso canal, na nossa página do Facebook, nos curtam lá, sigam o nosso canal no YouTube, digam o que vocês estão achando, o feedback é tão valioso pra gente, o que vocês gostam mais, o que vocês gostam menos, o que vocês não estão vendo lá que gostariam de ver. E eu peço que sigam lá no nosso YouTube, curtam o nosso canal, porque isso é muito importante para a gente conseguir continuar com o projeto. Então, se alguém quiser, algum pai quiser conhecer mais o projeto, alguma criança, né, que queira participar, eles podem contactar você através da página do Facebook? Podem. Na nossa página do Facebook, é só colocar no Facebook Prático Cutucar, que ele já vai te direcionar para a página. Tem um e-mail nosso de contato, a gente responde as mensagens com a maior rapidez possível e vai ser sempre um prazer, sempre o Prático Cutucar é aberto para toda criança e pai que esteja disposto a assumir esse compromisso com a gente, a se divertir com a gente. E tem o link para o programa também na página do Tem, Prático sim. Cutucar. Na página do Prático Cutucar tem o link para o nosso primeiro programa, daqui a pouco já vai ter o link para o segundo, mas se você entrar no link, eu já peço, vai lá e subscribe no nosso canal para sempre ser avisado e sempre que tiver alguma coisinha nova. Agora, Rejane, a gente tem 1 minuto. Olha, o tempo passou tão rápido, né? Eu acho que estamos aqui cutucando e nos sentindo cutucados. E eu queria que você pudesse falar para outros artistas como você, o que você diria para eles sobre a questão do nosso próximo grant, próximo recurso financeiro, que o prazo para inscrição é até 17 de outubro. O que você diria para eles? A gente está falando aqui de herança. Eu acho que a maior herança que o artista pode deixar é sua arte. Então, artistas residentes aqui de Massachusetts, de Somerville ou da região, não deixe de aproveitar essa oportunidade. Não abandonem a sua arte, não abandone a possibilidade de fazer a sua arte com primor. E é uma possibilidade de você conseguir realizar uma proposta sua, seja de uma exposição, seja de uma performance, com recursos necessários e com dignidade. Então, é uma oportunidade valiosa que os artistas têm que se posicionar, se colocar lá para mostrar sua arte. Isso é o maior tesouro. Muito bom. Então, você aí que está nos ouvindo, não deixe de nos privilegiar com a sua herança. Sim. Nós temos artistas maravilhosos aqui. Temos. Né? Como a Rejane falou, não só em Somerville, mas nas cidades vizinhas. Sim. E tipos diferentes, manifestações artísticas diferentes. Então, se você tiver alguma dúvida e, como a Rejane falou, tiver algum problema em relação também à barreira da língua, vem para o Somerviva. Vem que a gente já faz essa ponte. Nós estamos aqui para sermos ponte. Então, estamos esperando você artista, para que você venha nos encantar. Obrigada, Rejane, que o Prático Cutucar continue cutucando todo mundo. É criança, senhores, senhoras, homens, mulheres no mundo inteiro, professores, pais, tios, e muito obrigada. Eu espero que a gente possa continuar assistindo o Prático Cutucar aí até que os meus netos cheguem. Estaremos lá, Prático Cutucar. Obrigada, Rejane.